Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez, estamos aqui de volta no nosso canal Pensamento Vivo e eu estou trazendo para você a oportunidade de você conhecer mais de perto como pensam os irmãos Testemunhos de Jeová, como é que eles agem, né, quando não estão ali batendo de casa em casa arrumadinho para tentar atrair discípulos para a torre de vigia, como é que eles são realmente no coração. E aí, como nós não podemos ler coração, vamos ver então as suas palavras externadas em comentários. E olha que interessante. Você sabia que a Torre de Vigia, por exemplo, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é a organização dominante das Testemunhas de Jeová, orienta os irmãos para que eles não entrem em canais, sites, em nenhum lugar, né, rede social, onde tenham pessoas que falam contra aquilo que a Torre de Vigia ensina. São chamados de apóstatas. Sabia disso? Inclusive que fazer isso está em associação com essas pessoas, como eu, por exemplo, eu sou considerado por eles como apóstata. Então quem assiste meus vídeos, os irmãos do Testemunho de Jeová que assistem meus vídeos e comentam nos meus vídeos, para eles são considerados como fornicadores espirituais. São pessoas que estão praticando fornicação espiritual. Ou seja, eles são pior do que aqueles que eles acusam de apóstatas. Porque eles dizem que são obedientes e desobedecem ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, não digo que sou obediente ao corpo governante. Pelo contrário, eu não me curvo ao corpo governante. Eu tenho repulsa pela postura do corpo governante em tentar roubar o lugar de Cristo no coração das pessoas. Por isso eu exponho aqui suas doutrinas falsas e provo nas suas próprias publicações as suas incoerências. Então eu não minto sobre isso. Eu mostro a minha cara, mostro o meu rosto. Você sabe qual é o meu nome e o que eu penso de fato. Por isso eu fui expulso, porque eu não deixei de falar. Eu já fazia vídeos antes de ser expulso. E falava sobre o que eu penso antes, mesmo quando eu era ancião. Por isso eu fui expulso do corpo de anciãos e depois expulso da organização, porque eu não me acovardei, como alguns se fingem de santos na torre de vigia e depois criam perfizinhos escondidos e entram nos canais para poder ficar fingindo que não defendendo a torre de vigia, porque estão desobedecendo ao mesmo tempo. São verdadeiros hipócritas, falsos. E aí temos aqui o nosso querido, né, vamos exemplificar. Num vídeo que eu fiz reagindo ao Congresso Adoração Pura das Testemunhas de Jeová, a parte do domingo, o nosso querido Marcelo Bonifácio entrou aqui no canal e teceu os seguintes comentários. Esse aqui é um outro canal opositor, kkkk. Outro fraco de Bíblia. Ixi, está tentando arrastar para si discípulo. Vocês pregam o que de casa em casa? Nada. Profissão aposta. Então, aí está. Tentando arrastar para si discípulos. Então eu posso concluir que o corpo governante está tentando arrastar para eles discípulos. Não é isso? Porque se você fazer vídeos, como o corpo governante tem lá, o broadcast, fazer discursos, bater de porta em porta e apresentar publicações da própria organização, ao invés de apresentar a Bíblia, apresentar publicações, literaturas produzidas por eles mesmos e vídeos apresentados por eles mesmos, se fazer isso querer atrair para si discípulos, então eu posso concluir corretamente, baseado nas palavras do nosso querido irmão Marcelo Bonifácio, que o corpo governante está tentando atrair para si discípulos. Confere? Obrigado, querido Marcelo, por me levar a tal conclusão sem eu fazer muito esforço. Vocês pregam o que de casa em casa? Aí ele faz essa pergunta por quê? Porque do ponto de vista do irmão fanático, Testemunho de Jeová, e hipócrita, claro, né? Porque se está aqui é hipócrita, porque não deveria. Deveria estar lá fazendo o que o corpo governante manda. Aí seria uma pessoa respeitável dentro do âmbito da torre de vigia. Mas se está aqui, já dá para se ver que não dá para se confiar numa pessoa assim. Mas ele está aí. E diz, você prega o que de casa em casa, querendo dar a impressão de que a única forma de pregar é de casa em casa. Mas como é que Jesus pregava? Pega aí na Bíblia. Como Jesus pregava? Era apenas de porta em porta? Jesus podia bater de porta em porta. É errado pregar de porta em porta? Não, não estou dizendo isso que é errado. Não estou dizendo que é errado você bater de casa em casa para ensinar a Bíblia para as pessoas. Mas essa não é a única e nem é a melhor forma de se pregar. Do ponto de vista da torre de vigia, eles acham que sim, porque é a sua marca registrada. E deixar de fazer isso, eles tirariam tipo uma logomarca que eles têm em ações.
que rapidamente as pessoas identificam, né? Ah, quem bate porta em porta é testemunho de Jeová. Mas essa não é a única forma de pregar. Jesus mandou ir fazer discípulos, mas ele não disse como fazer isso. O como fazer isso vai depender de cada pessoa, de cada circunstância. Pode ser de casa em casa? Pode também, mas pode ser também no trabalho, pode ser aqui, através de um vídeo que eu estou fazendo, pode ser no trem, conversando com a pessoa que está do meu lado, respeitosamente, sem violar a lei, sem perturbar a paz, de uma forma discreta, na hora do meu intervalo no trabalho, ao ir para o trabalho, estando no mercado, eles chamam de testemunho informal, conversar com um médico, um parente meu, em qualquer lugar, de diversas maneiras, mandando uma carta, mandando um e-mail, através de uma conversa. Tem várias formas de você pregar. Agora ele pergunta, você prega o quê? Você pode ter certeza do que eu não prego para as pessoas, é a doutrina falsa do corpo governante. Agora eu tenho certeza do que você deve pregar. Você deve pregar as doutrinas falsas do corpo governante. Isso eu tenho certeza. Você pode ir naqueles carrinhos de publicação, procura lá a Bíblia. Vai lá, faça esse teste. Vai num carrinho de publicação e procura uma Bíblia. Procura a Bíblia no carrinho, estampada lá. Você vai achar a revista Sentinela, você vai achar a Despertai, você vai achar o livro da campanha, o livro de estudo, geralmente o livro que está sendo usado para angariar novos discípulos para a torre de vigia. Não são discípulos para Cristo, são discípulos para a torre de vigia, novos trabalhadores, novas mãos de obra, novos contribuintes. É isso que você vai encontrar. Então eu tenho certeza que os irmãos, quando vão de casa em casa, eles vão levar a doutrina do corpo governante, que hoje é uma e amanhã será outra. Hoje é considerado verdade e amanhã essa verdade já não tem valor nenhum, já mudou. E aí ele disse no outro comentário, testemunhas de Jeová continua sendo o povo que pratica adoração pura ainda bem. Então se praticar adoração pura é fazer o que você está fazendo, eu fico em dúvida do que você chama de adoração pura. Porque puro é uma coisa imaculada. Agora, a partir do momento que você viola a orientação da organização, se disfarça num perfil escondido, sem mostrar sua foto, né? Mascarando aqui, sabe-se lá se esse é seu nome, e vem desobedecer a instrução da organização que pratica a adoração pura, e aí eu fico em dúvida se realmente é pura. É pura mesmo? Graças a Jeová, esse povo continua ensinando e ajudando pessoas aqui todos são muito queridos, aqui em Zona Leste e no mundo inteiro. Bem, os mormons também são muito queridos em muitos lugares e no mundo inteiro. Muitos adventistas também são queridos em muitos lugares e no mundo inteiro. Batistas são queridos em muitos lugares e no mundo inteiro. Se você for lá na Índia, pergunta lá qual é a religião mais querida que tem na Índia. São hindus, né? Se você for contabilizar ali, por exemplo, a quantidade de hindu que existe, quantas testemunhas de Jeová tem no planeta? Cerca de 8 milhões e um pouco, né? Pelo menos pelos números que eles colocam lá. A realidade parece ser bem diferente. Porque eles contam, inclusive, os que não são testemunhos de Jeová, que são os publicadores não batizados, eles não são testemunhos de Jeová. Se você pesquisar direitinho, você vai ver que testemunho de Jeová mesmo, para alguém se tornar uma testemunha de Jeová, ela precisa passar pelo batismo. Então, aqueles que estão lá, que relatam, que são contados como publicadores na soma que dá 8 milhões e pouco, ali tem muitos, talvez a maioria, que não são testemunhos de Jeová, de fato, batizados. E aí ele diz, ó, graças a Jeová esse povo continua ensinando, ajudando pessoas. Muito bem, continua ensinando e ajudando pessoas, assim como os mormons continuam ensinando e ajudando pessoas, os adventistas continuam ensinando e ajudando pessoas, os muçulmanos continuam ensinando e ajudando pessoas, os maçons continuam ajudando e ensinando pessoas, os espíritas continuam ensinando e ajudando pessoas e blá, 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 blá. E isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer absolutamente nada. Certo? Pelo menos é a minha opinião. Aí eu queria saber a sua opinião. Mas aí você já se vê, né? O que você enxergou aqui? Você conseguiu detectar, né, um espírito quieto e brando, de humildade, de tranquilidade? Ou você sentiu aquele espírito nacionalista de nós somos os melhores e vocês todos estão perdidos? Seu fraco, fraco de Bíblia, está tentando arrastar para si discípulo. É aquele ditado que eu sempre repito aqui, macaco, olha para o teu rabo. Porque se olhasse para o que o corpo governante faz, e tivesse um pouquinho só de raciocínio, jamais diria uma coisa dessa. Acabou de falar contra a própria atitude do corpo governante dele, que ele jura respeitar, mas está aqui desrespeitando. O que você acha disso? Qual a sua opinião? Coloca aí nos comentários, por gentileza. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Até lá!